Queridos, eu estava meditando essa semana e eu estava meditando sobre aflições, sobre essa questão, esse tema de aflições. E aí o tema dessa noite eu coloquei aqui: onde há aflição, há propósito, há vitórias e há milagres. Amém? Onde há aflição, há propósito, vitórias e milagres. As aflições fazem parte da caminhada cristã. Entenda isso em nome de Jesus. As aflições fazem parte da caminhada cristã. E em todas elas Deus está presente. Em todas elas Deus é soberano. E em todas elas Deus está operando para nos conduzir à maturidade espiritual. E com certeza há uma vitória em Cristo Jesus. No Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 33, diz a palavra do Senhor: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém? No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, nós oramos nessa noite, pedindo ao Senhor a tua sabedoria, o teu entendimento e um discernimento espiritual para esse tema tão importante nas nossas vidas, porque a nossa vida, muitas das vezes, ela é marcada por lutas, provações e aflições, e nós precisamos entender, ó Deus, e confiar no Senhor. Nós precisamos, ó Deus, ter esperanças em Ti e perseverar no caminho da verdade e da justiça. E para isso, Deus, o Senhor vai nos conduzir nesta noite. E eu te peço, abençoa, Deus, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Todos nós, em algum momento da vida, nos deparamos com a realidade das aflições. Elas chegam sem avisar. A aflição, muitas das vezes, mexe com as nossas emoções, desafiam a fé que temos e muitas das vezes nos fazem questionar o porquê dessas coisas estarem acontecendo. Nem sempre uma aflição chega por falta de planejamento. Às vezes você planeja tudo certinho, tudo direitinho, mas algo acontece inesperado. Mas olha só, entenda bem, eu tenho uma certeza em Deus que toda aflição, toda provação, ela tem um propósito na nossa vida. Ela tem um propósito e um propósito de cuidado de Deus. Uma coisa que eu achei muito interessante no que eu estava meditando, e eu estava pensando, por exemplo, numa faca, né? Você pode observar que uma faca na mão de um assassino, ela se torna algo para tirar vidas, não é verdade? Agora, uma faca na mão de um cozinheiro, ela alimenta pessoas. Então, o problema nunca é a ferramenta, mas sim quem a segura. Outra coisa que me faz ainda pensar sobre isso, eu até anotei aqui no esboço: não é a faca que define o resultado, mas é a mão de quem a segura. Então, muitas das vezes, nós achamos que o instrumento que nós estamos vivendo na nossa vida, e hoje eu estou falando justamente sobre isso, esse instrumento que se chama aflição. Isso vai desenvolver a sua vida, a sua maturidade espiritual. Ou ele pode sim acabar destruindo e enfraquecendo a pessoa. É assim que eu vejo a aflição na vida das pessoas. A aflição na vida de quem crê, de quem não crê, ela destrói a esperança. Mas na vida de um cristão com fé em Deus, ela transforma como instrumento de crescimento, propósito e vitória. A aflição pode matar a esperança ou amadurecer a fé. Tudo depende do coração que a recebe. Então, uma das coisas que eu peço a Deus, e eu digo para os irmãos, eu não peço a Ele para me livrar de situações como essa, mas eu peço para Ele sim, para que eu saia mais forte do que quando eu entrei, para que eu cresça espiritualmente, para que eu amadureça. Porque a gente até conversou pela manhã sobre essas aflições, e eu vou citar aqui nessa noite rapidamente. Então, o que são as aflições, ou como, em que áreas que elas podem se manifestar na nossa vida? Queridos, aflições, na verdade, podem assumir várias formas, como, por exemplo, crises familiares.
é uma aflição que a gente vive dentro da nossa família. Aflições podem se manifestar como, por exemplo, enfermidades. É uma enfermidade e vai trazer para a gente algumas aflições. Aflições podem também se manifestar como pressões financeiras. Podem se manifestar como lutas espirituais ou até mesmo com decepções e perdas. Tudo isso, irmãos, são aflições que nós passamos. E eu digo para você, você não está passando essas aflições porque você é crente. Porque antes de você ser crente, você vai lembrar que você também passava por aflições assim. Não é verdade, irmãos? Pensa comigo. É verdade ou não é verdade? Então, agora eu estou passando aflição porque eu sou crente. Agora eu estou tendo crise no meu relacionamento conjugal porque eu sou crente. Não, irmãos. Todo mundo passa por essas situações. A diferença, como eu falei em relação ao instrumento, a diferença não é a aflição em si, é a forma como o seu coração vai reagir, como o coração daquela pessoa vai reagir. E como eu disse, para uma pessoa que não crê em Deus, a aflição pode destruir a esperança. A aflição pode destruir aquela confiança da pessoa. Pode acontecer. Mas no cristão, irmãos, eu creio, em nome de Jesus, que ela vai fortalecer a sua fé e a sua confiança em Deus. Porque você vai experimentar um Deus de milagres, de livramento. Você pode ver, ainda nesse testemunho que nós ouvimos aí da minha mãe, Dona Carla, uma aflição aconteceu, mas junto com a aflição veio o escape, o livramento. Muitas das vezes nós passamos por situações assim. Então, pensa assim comigo, não é que você queira evitar, mas que você saia mais forte de como você entrou, para que você saia mais fortalecido do que você entrou nessa luta e nessa aflição. Amém? Jesus nunca prometeu, isso aqui é forte, gente. Jesus nunca prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu algo que é muito maior. Prometeu a sua presença, prometeu a sua paz e prometeu vitória sobre todas as situações. João capítulo 16, no versículo 33, ele está falando com os seus discípulos, há 2000 anos atrás, e hoje ele está falando com a sua igreja, Nova Vida em Vasconcelos, dizendo o seguinte: eu falei essas coisas que eram aflições, para quê? Em mim vocês tenham paz, no mundo vocês passam por aflições. Olha Jesus sendo bem claro e realista. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Por quê? Eu venci. Jesus venceu. Então, eu gosto muito desse evangelho de Jesus. Irmãos, eu gosto demais desse evangelho sincero de Jesus. E eu às vezes fico inconformado com um evangelho mentiroso que vai dizer o seguinte: você planta 1 e colhe 10. Às vezes você planta 1 e não colhe nada, irmãos. Às vezes você planta 5 e não colhe nada naquele momento. Mas você tem um Deus que está olhando por você. Se fosse assim, irmãos, tudo que o cristão faz daria certo. E olha, eu digo para os irmãos, quantas lutas nós passamos como igreja. Nós não teríamos, por exemplo, inundação na nossa igreja. Se tudo desse certo, se tudo fosse positivo, nós não teríamos aí problemas como igreja, como família espiritual, como irmãos na fé, se tudo desse certo. Então esse evangelho de triunfalismo, aonde você vai ter vitória sempre, não é uma verdade. Você pode sim passar por algumas aflições na sua vida, mas eu creio que Deus estará contigo. Eu creio que Ele não vai te abandonar. Eu creio que Ele vai te dar paz mesmo em meio a guerras, irmãos. Digo para você isso com toda a sinceridade do meu coração, porque em muitas aflições Jesus passou na sua caminhada, mas Ele sempre buscava em Deus a paz. E essa paz de Deus, ela vai repousar sobre a sua vida, quando você estiver passando por alguma aflição. Amém, igreja? O problema não é passar por aflições, o perigo está em enfrentá-las sem entendimento espiritual.
Porque sem entendimento espiritual, irmãos, nós murmuramos contra Deus. Sem entendimento espiritual, a gente reclama com Deus. Senhor, fala sério, estava melhor aonde eu estava. O povo no Egito, no deserto, ele fez isso contra Deus. Às vezes nós vemos algumas coisas acontecendo e a pessoa sem entendimento espiritual. Então, quando alguém disser para você alguma coisa, alguma queixa por estar passando por aflições, lembre a ela que Deus está cuidando dela. Fala, olha, você confiou a sua vida a Deus, você entregou a sua vida a Deus, fica tranquilo, Ele está contigo e Ele vai te sustentar nessa provação. Nessa aflição, Ele estará contigo te sustentando. Quando compreendemos o propósito de Deus em meio às aflições como instrumento de Deus para nos conduzir, elas deixam de ser um fim e passam a ser um processo de crescimento, de amadurecimento, de alinhamento com Deus, de fortalecimento da fé. Irmãos, eu digo para você que na nossa caminhada e trajetória aqui na igreja, nós estamos mais fortes do que antes, quando nós iniciamos esse trabalho, quando nós iniciamos essa igreja. 32 anos, eu falo aqui com os irmãos, pensa comigo, 33 anos, quantas decepções com crente nós enfrentamos, quantas traições nós passamos, quantas pessoas mal intencionadas nós ajudamos, quantas pessoas nós socorremos e depois nos abandonaram. Mas por que então a gente continuou? Porque a nossa obra está em Deus, irmãos. Nosso olhar está em Deus. Então eu olhava para essa questão de aflição e pensava assim, olha, Jesus dizendo para mim, falando para mim, que eu teria aflições, inclusive até dentro da igreja, inclusive, irmãos, até dentro de casa. Quantos aqui não têm aflições dentro de casa? Quantos aqui não enfrentam desafios com a família? O marido com a esposa com o marido, ou com os filhos? Irmãos, todos nós enfrentamos, mas há um Deus que é o seu socorro bem presente, amém? Esse Deus que é o seu socorro bem presente, isso é bom demais, irmãos, porque eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Sabe, eu canto isso, mas eu canto crendo e confiando. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, destruir a minha fé, pelo contrário, sairei mais forte. Sairei mais amadurecido, mais fortalecido. Por quê? Porque o meu coração ele está em Deus e não nas circunstâncias. A gente canta isso como igreja, né, antiga, tradicional. Não olho para as circunstâncias. O pessoal que é mais novo não vai conhecer. Não olho as circunstâncias, não. Olho o seu amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Caramba, irmãos, isso é um clássico. Quem conhece isso aqui é crente mesmo de raiz, irmãos. Não é o worship de hoje não é esse negocinho de hoje não. É coisa antiga mesmo. E eu vou dizer para você, foi um tempo de grande fortalecimento da igreja. Foi um grande tempo de fortalecimento e edificação da igreja. A mensagem de hoje nos chama a olhar para as aflições com os olhos da fé, porque se você olhar com os seus olhos naturais, você vai parar, você vai desistir, você vai abandonar. Agora, pelos olhos da fé, você vai entender que Deus continua no controle da sua vida. Mesmo que tudo pareça fora do lugar, Deus ainda continua no centro de todas as coisas. A primeira frase que eu queria deixar no seu coração é essa: as aflições, melhor dizendo, vou colocar no plural, as aflições fazem parte da vida cristã. Você pode dizer isso comigo? Aflições fazem parte da vida cristã. Então, quando alguém te disser assim, caramba, eu estou enfrentando uma adversidade, eu estou enfrentando uma aflição, eu entrei para a igreja e olha, disseram que seria tudo mil maravilhas, mas eu estou passando por algumas lutas. Você lembra a ela o seguinte: antes de você ter entrado para a igreja, antes de ter aceitado a Cristo, você não passava por lutas e aflições? Você não passava por isso? Você nunca passou por uma crise financeira? Você nunca teve uma crise conjugal na sua família? Você nunca teve um problema familiar? Você nunca teve enfermidade na sua vida? Nesses anos todos você sempre foi são, sempre foi bom? Tudo que você fez sempre deu certo?
Se ela for honesta com você, ela vai dizer, não, eu enfrentei alguns desafios nessa caminhada, passei por algumas lutas. Falei, a única diferença é que hoje você tem um Deus que cuida de você. A única diferença é que hoje Deus está governando a sua vida. Essa é a única diferença. Você tem um Deus e aquilo que você está passando, você pode ter certeza que Ele está no controle da sua vida. Jesus é claro e honesto com os seus discípulos, dizendo para ele, no mundo teremos aflições. Muito honesto, muito bacana. A fé cristã, irmãos, não nos isenta das lutas, mas nos prepara para enfrentá-las com esperança. Então lembre disso, quando você passar por uma luta, lembre-se da esperança, que Cristo Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o Jesus que nós servimos, porque antes de conhecê-lo, nós estávamos sozinhos, governados pelas nossas emoções, mas agora não, é Deus que governa as nossas vidas, e eu digo para você até mais, é Deus quem dirige as nossas vidas. A aflição não é sinal de abandono de Deus, mas é consequência de viver em um mundo caído e em constante oposição aos valores do reino de Deus. É por isso que somos traídos, irmãos. Sabe por quê? Porque em nenhum lugar da Bíblia você vai ouvir uma instrução de Deus dizendo, traia o seu irmão. Você vai ouvir sim, ame o próximo como a você mesmo. Não faça mal, não mate, não roube, não faça nada contra a pessoa que está à sua frente. Pelo contrário, se alguém te insultar, ore por ela. Se alguém te machucar, ore por ela. Olha que loucura. Essa é a orientação de Deus. Mas quem vai praticar isso, irmãos? Se até para o cristão é uma luta, amém? Até para o cristão é um desafio. Até para o cristão que escuta isso em quase todos os cultos, sobre amar a Deus e amar ao próximo, é uma luta. Tu imagina para quem nunca ouviu. A Bíblia nos ensina que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, amém? Imagina quem não escuta a palavra de Deus. Se para quem escuta, parece que entra num ouvido e sai no outro. Então, a questão que eu entendo aqui, irmãos, é para a gente perceber que nós estamos vivendo em um mundo caído, um mundo que luta por poder, um mundo que luta por cobiça própria, um mundo que luta apenas pelos seus ideais. É nesse mundo aqui que nós estamos vivendo, e em nome de Jesus viveremos para glorificar a Deus, amém? Viveremos para engrandecer o nome de Deus, viveremos para ser sal e luz desta terra. É para isso que fomos chamados, é para isso que Deus nos tirou das trevas para o reino do seu amor, é para isso que Ele nos trouxe, para sermos referência do poder e da glória de Deus. Paulo e Barnabé estavam pregando a palavra de Deus em Atos capítulo 14, versículo 2. Irmãos, eles estavam lá ministrando a vontade de Deus, falando sobre o caminho, sobre Jesus Cristo, pregando ali com eloquência. E a palavra de Deus vai dizer para a gente o seguinte: mas os judeus que não tinham crido, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Paulo e Barnabé, você vai ler sobre isso. Irmãos, eles estavam pregando, olha, nós temos que amar o próximo. Jesus veio e morreu para cada um de nós. Ele morreu e ressuscitou, e hoje Ele está com Deus, e o Espírito Santo governa as nossas vidas. E teve gente que não acreditou nisso e começou a incitar o outro contra eles. Então, a Bíblia mesmo mostra que dentro da igreja haverão pessoas que não vão crer, assim como você crê, e vão até incitar os outros a ir contra a sua fé, a ir contra aquilo que você acredita em Deus. E você sabe quais foi as posturas, melhor dizendo, né? Qual foi a postura de Paulo e Barnabé? Tu acha que ele saiu no tapa com os irmãos? Tu acha que começou a voar a cadeira? Não, irmãos. Foi uma luta espiritual muito grande para esses homens. Assim como eu entendo que é uma luta muito espiritual
uma luta espiritual muito grande para cada um de nós nessa caminhada. E no versículo 22 do capítulo 14, ainda em Atos, vai dizer que Paulo e Barnabé, eles estavam fortalecendo os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eles não estavam dizendo assim, olha, você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, e eu digo para você que a tua vida, ó, vai ficar chuchu beleza. Olha, vai ficar uma mil maravilha. Tua vida vai ficar fácil, tua vida vai ficar leve. Não, irmãos. Eles estavam lá fortalecendo o ânimo. E eu quero hoje, nessa noite, através dessa palavra, fortalecer o teu ânimo. Fortalecer a sua vida e exortar a você a permanecer firme, inabalável, mostrando que Deus governa a sua vida, até mesmo diante das tribulações, diante das aflições. E quando alguém disser, mas você não é crente, por que você está passando por isso? Você pode afirmar com toda a fé em Deus, de fato, eu sou crente e Deus está me sustentando. Deus está me sustentando. E eu creio que Ele vai me livrar, se for da vontade dEle. Mas se não for, eu estarei com Ele até o fim. Foi assim que Sadraque, Mesaque e Abidnego, obrigado, eu estava esquecendo dos três. Foi assim que Sadraque, Mesaque e Abidnego fizeram. Sabe tu, ó rei, que mesmo que Deus não nos livre da fornalha, nós continuaremos adorando a Deus. Grande aflição que eles passaram, irmãos, porque todos se curvaram diante do rei. E isso, na cultura daquele tempo, irmãos, era uma regra. O rei era quase como um deus, sabe? Já imaginou você ter que curvar para o Lula? Que luta, hein? Já imaginou você ter que se curvar para o Bolsonaro? Olha, que luta, hein? Já imaginou você ter que se curvar para homens? Sadraque, Mesaque e Abidnego, mesmo vivendo em uma sociedade diferente, numa cultura diferente, disseram assim, somente ao nosso Deus prestaremos culto e adoração. Somente a isso. Palavra ousada, irmãos. Palavra muito ousada, mas a fé nos leva a ser ousados diante das aflições. E aí o rei falou para ele, então, meu irmão, não tem jeito. Bota eles na fornalha, não tem problema. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. De qualquer forma, morreremos em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina, irmãos, eu sei que morrer é um desafio muito grande. Ninguém quer morrer, amém? Ninguém quer morrer, amém? A Bíblia nos ensina que no final dos tempos, a igreja será perseguida. E eles vão dizer para a gente assim, ou você abandona Deus, ou você morre. Ou você abandona esse Deus, Jesus Cristo, ou você vai morrer. E olha que nós estamos caminhando para algo assim do tipo, final dos tempos. E aí, qual vai ser a sua escolha? Só tem que ter uma escolha só, irmãos. Porque nesse mundo caído, aonde nós temos dores, enfermidades, não vale a pena a gente continuar. É melhor vivermos uma vida de eternidade na presença de Deus, amém? A Bíblia nos ensina que existem apenas dois caminhos, o céu e o inferno. E a decisão está aqui nesta terra. Tudo aquilo que nós fazemos vai determinar o nosso caminho, se nós vamos para o céu ou para o inferno, amém, igreja? Vamos alinhando aqui a nossa identidade espiritual com Deus. Então haverá um dia que você vai enfrentar essa perseguição da igreja. Mas eu digo para você, que nós já enfrentamos um desafio como esse nos nossos dias atuais. Quando coisas e situações tentam roubar a nossa atenção. Eu estava falando pela manhã sobre idolatria, né? A gente conversando durante a aula falando sobre isso, que estava dentro do contexto da aula. Irmãos, quantos cristãos nós temos hoje idólatras? Quantos cristãos hoje idolatram, né, as redes sociais? Idolatram as mídias, as novelas. Quantos irmãos aí a gente conhece que idolatram, né,
Até questões lícitas como futebol, vôlei e tudo mais, atividades esportivas. E a gente estava nesse alinhamento, o que é idolatria? Tentando separar o que é idolatria, e eu estava falando sobre isso. E aí me veio, né, um pensamento sobre isso, e eu quero ver se você concorda comigo. Idolatria, irmãos, é tudo aquilo que você compromete, a sua vida, o seu tempo, a sua parte financeira, em prol de algo, abrindo mão de alguma outra coisa. Você conseguiu perceber? Então, quando você emprega ali, olha, recursos financeiros, um tempo, né, para algo em detrimento de outros, você acaba sendo idólatra. E aí estava conversando, e a Aline citou um exemplo muito bacana, falando de uma pessoa que percorreu mais de 2.000 quilômetros, né, para assistir o jogo. Ah, foi o César? Ah, então, perdão, foi o César. Recapitulando aqui, o César citou esse exemplo de uma pessoa que percorreu 2.000 quilômetros para assistir um jogo de futebol de um time desses aí. Eu sei qual é o time, mas não vou falar não, para não dar moral para ele. E aí foi para assistir o filme, mas não foi o Flamengo, não foi o Flamengo. E aí fez isso tudo. Então, ele planejou durante um mês, ele investiu um grande recurso, ele gastou um grande tempo para chegar lá e assistir o jogo. E por infelicidade do destino, o time dele perdeu, né? Mas olha, você vê quanto ele fez. Meu pai, por exemplo, era um idólatra de Benito de Paula. Irmão, se você não conheceu isso, você não perdeu muita coisa, né? Brincadeira, Benito de Paula, senão daqui a pouco, né, vai vir os hates de Benito de Paula, né? Mas meu pai tinha vários discos de vinil, a coleção completa, irmãos. Olha quanto dinheiro ele gastou em prol de Benito de Paula. Que loucura! Ai, ai. Você vê, o que compromete, então, tudo aquilo que compromete a sua atenção, o seu tempo e o seu dinheiro, cuidado para que não seja uma idolatria. Amém? Cuidado para que não seja. E aí, vamos caminhando. Quando entendemos que as aflições fazem parte da caminhada, paramos de nos culpar, de nos comparar e de achar que algo está errado com a nossa fé. Tem muita gente hoje que vai dizer assim: ah, você teve um problema porque te faltou fé. E eu digo para você que na verdade não, irmãos. Não é porque você teve um problema que te faltou fé, é porque você desistiu que te faltou fé. Porque problemas todos nós passamos. E aí você cita para a pessoa que falar alguma coisa, cita para ela assim: João 16, versículo 33 vai dizer que no mundo nós teríamos aflições. Mas Jesus disse para a gente o seguinte: para a gente ter bom ânimo, para a gente ter alegria, confiança e esperança, porque assim como ele venceu, eu vencerei em nome de Jesus. Assim como Jesus venceu, você vai vencer em nome de Jesus. Então não tem nada de errado com a sua fé quando você se decepciona com alguém que te trai. Não tem nada de errado com a sua fé quando alguém te abandona porque você é um cristão. Não tem nada de errado com a sua fé quando algum planejamento seu dá errado. Não tem nada de errado com a sua fé. Tem de errado sim, se você não perseverar em Cristo Jesus até o final. Em vez disso, aprendemos a permanecer firmes, confiando que Deus usa cada luta para nos fortalecer e nos conduzir a um propósito eterno. José teve um sonho, quando novo, quando jovem, talvez assim como eu, talvez um pouco mais novo, brincadeira, ele era um adolescente, aí, algo assim do tipo, e ele teve um sonho da parte de Deus. Alguém lembra do sonho de José? Não? Eu vou te explicar. Ele sonhou que ele tinha um feixe que representava ele, e tinha outros feixes que representava a família dele, os irmãos e inclusive seu pai. E aí esses feixes que representavam a família se curvavam para o feixe dele. Vocês sabem o que é feixe, não sabem, irmãos? É um amarrado de trigo, vamos botar assim, um amarrado de alguma coisa. Então esses feixes se curvavam a ele. Ele teve um sonho e na sua inocência e ingenuidade, o que ele fez? Compartilhou com seus irmãos. Rapaz, você acredita que eu tive um sonho
e o meu feixe, ele estava de pé, e o feixe de vocês estava ali se prostrando ao meu. Irmãos, naquela época, aonde o primogênito, ele era o herdeiro da família, isso era uma afronta, até porque ele era o resto dos irmãos, né? José era o último, era a sobra, né, dos irmãos. Então, quem é esse fedelho para ter esse sonho? Você acha que eu vou me submeter a você? O sonho de José trouxe um conflito muito grande para José, e ele não esperava esse conflito. Você já parou para pensar quantos sonhos você já teve que gerou conflito com alguém? Você teve um sonho e olha, aquilo foi um troço. Aí talvez alguns até pensem assim, era melhor eu nem ter falado, porque, poxa, já que aconteceu isso. Então José teve um sonho da parte de Deus, uma mensagem de Deus para ele. Mas Deus tinha um propósito para José. José teve um sonho, mas Deus tinha um propósito, e estava lhe mostrando para ele que tinha um propósito. Mas o propósito de Deus não o livrou das aflições, que foram o que, irmãos? O abandono dos irmãos, a traição dos irmãos, a venda como escravo. Olha, o propósito de Deus não abandonou, não evitou que José fosse vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Irmãos, o propósito de Deus não evitou, né, que José fosse perseguido pela linda mulher de Potifar. Digo para você, linda mulher, porque correr de uma mulher feia é mole. Agora, de uma mulher bonita, já é um desafio. Correr de dragão é fácil. Agora, de uma mulher bonita, olha, e José correu, diz a palavra de Deus, que quando ela se ofereceu e falou com ele, Josézinho, né, vem cá, vamos conversar. Você é a maior autoridade aqui na casa do meu Senhor. Você pode governar tudo, governa a minha vida também. Aí José falou, opa, sai para lá, mulher, tá maluca? Não, quero nada não, quero nada contigo não. O propósito de Deus não livrou José desta tentação. Pelo contrário ainda, não livrou José nem da injustiça de ser preso, porque mesmo José sendo fiel aos seus princípios em Deus, ele foi preso, sentenciado à prisão. José não foi, né, livre, vamos dizer assim. O propósito de Deus, na verdade, não livrou José de ser esquecido por um dos seus amigos que estava preso, quando foi restituído ao seu cargo diante do rei. O propósito de Deus não livrou José. Rapaz, olha quantas situações e oportunidades incríveis que Deus teve para livrar José e não livrou. Sabe por quê, irmãos? Porque o propósito de Deus era que José chegasse ao topo máximo do reino egípcio, dos egípcios. Uma terra estrangeira, é que ele fosse a maior autoridade ali naquele lugar, abaixo, é claro, de Faraó. É que ele fosse o governante daquela geração e daquela nação, que ele fosse o responsável pelas coisas mais importantes, não apenas do Egito, mas de toda a terra, porque se você lembrar da história, os egípcios, eles estavam fazendo celeiros para alimentar multidões de outras nações. Então, eu digo para você que desde o início, Deus tinha um propósito na vida de José, era levar ele para aquele lugar. Só que o caminho em que levou foi por toda essa peregrinação de aflições. Por isso que eu digo para você, eu creio que Deus está nos levando para um caminho diante do propósito de Deus, assim como José. Mas a gente vai passar por alguns caminhos de aflições. A gente pode passar. Talvez Deus não vai livrar a gente, porque Ele tem um propósito maior, amém? Eu creio nisso e eu digo para você, não é sadomasoquista. Daniela está ali, meus pais estão ali, sabe que eu sou fraco para dor. Eu não aguento dor. Eu nasci homem, irmãos. Você sabe o que é ser homem?
Homem é ser fraco na dor. Você sabe o que é ser mulher? É resistente na dor. A mulher pode estar toda arrebentada, cheia de dor, mas ela está ali fazendo. Agora o homem, com um resfriado, já se abate. Se der febre, então, é o fim. Não serve para muita coisa. Não é verdade, irmãs? Não fala muita coisa não, para ele não ver e achar que, né? Mas é verdade. Não é verdade, irmãos? O homem é fraco para dor, irmão. Nós não, irmão, nós. Mas olha só, falando sério agora, isso é desde da queda lá no Éden, que Deus falou para a mulher que ela suportaria a dor do parto. Ele não falou para a gente não gera parto? Então a gente ficou com trabalho. E tá ótimo, eu dou graças a Deus por isso. É melhor isso do que a dor, imaginou? Ter que gerar um filho? Não dá, né? Então o propósito de Deus não livrou José das aflições, mas sustentou José em todas as etapas. Deus talvez não vai te livrar, mas com certeza Ele vai te sustentar, em nome de Jesus. Ele vai te sustentar. Segundo ponto, isso foi só para você entender, irmãos, que as aflições fazem parte da caminhada cristã. Lembre-se disso. Segundo ponto, Deus usa as aflições para nos formar e nos aproximar dele. As aflições têm um papel pedagógico na vida do cristão. Elas revelam áreas que precisam ser tratadas, fortalecidas no caráter e nos ensinam a depender mais de Deus do que de nós mesmos. Quantas vezes você foi sustentado pela fé em Deus e não pelos seus recursos, não pela sua força? Quando a gente era muito pobre, Dani e eu, né? A gente fez uma coisa ousada de comprar um terreno. Irmãos, foi um desafio absurdo, né? Para você ter ideia, né? Chegamos a um ponto de fazer uma economia no orçamento, nas despesas do mercado, e nada contra as pessoas que gostam, né, daqueles miúdos do frango. Não tenho nada contra e respeito totalmente. Mas, irmãos, para mim era difícil. Para mim era complicado. Essa parte, né, dos miúdos do frango. Mas eu tinha que me submeter a isso. Porque todo o recurso nosso estava voltado para a compra do nosso terreno. E aí foi um desafio muito grande. Imagina você, na época a gente ganhava pouco, né? Muito pouco. Ganhava acho que 600, 700 reais. A gente comprou um terreno pagando uma prestação de R$1.000. Fora que as despesas de cartão de crédito chegava a quase R$2.000. Uma vez eu somei, né? E eu fiquei assim, Deus, da onde vem essa provisão? Da onde vem esse cuidado? Da onde vem esses recursos? Porque olha, a conta não fecha. O nosso salário era esse, né? As despesas no mercado, as despesas disso, as despesas daquilo. E no final a gente ainda consegue sobreviver. É um milagre, só pode ser um milagre, porque não dava para explicar isso. Mas isso é muito bacana, porque foi uma área muito boa de tratamento e fortalecimento na minha fé. Digo para os irmãos, na minha fé e na fé da Dani também, que entrou nesse barco aí, né, de loucura, né, propósito de Deus. E me ensinou a depender mais de Deus. Por isso que algumas coisas que a gente até vence aqui como igreja hoje, irmãos, é pela fé, porque se as contas forem bater aqui, fica difícil. Se os desafios a gente for somar aqui direitinho e falar assim, cara, é só Deus mesmo agindo. E eu tenho certeza que em algum lugar do teu coração você tem uma experiência como essa, do agir de Deus na sua vida, sustentar você. Portas se abrirem na sua vida e você falar assim, caramba, Deus é maravilhoso, porque eu não esperava, mas Ele foi fiel. Ele foi fiel. Então existem áreas da nossa vida que precisam ser tratadas, e Deus vai tratar com aflições. Deus vai tratar a cada um de nós com esses desafios. Muitas das vezes é na dor que aprendemos a ouvir a voz de Deus, com mais sensibilidade. Em Romanos capítulo 5, no versículo 3 e 4, eu anotei aqui. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha que insanidade essa!
nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz a esperança. Irmãos, olha quantas tribulações, quantas aflições estão produzindo em nós esperança e confiança no Senhor. E o que nós devemos aplicar isso na nossa vida? Em vez apenas de perguntar, Senhor, por que estou passando por isso? Precisamos aprender a perguntar a Deus, o que Deus quer gerar na minha vida através disso? Através dessa aflição, através dessa situação. Aflições bem vividas, irmãos, produzem no cristão maturidade, esperança e um relacionamento profundo com Deus. Você pode observar que Jesus a todo momento estava incitando ali os seus discípulos para que eles tivessem um grau de profundidade e fé com Deus. Diante da tempestade, os caras estavam apavorados. E olha que eles eram pescadores, estavam acostumados com situações assim. E eles estavam apavorados ali. Senhor Jesus, socorre a gente. O barco aqui vai naufragar, se o Senhor nos ajudar. E Jesus, antes de repreender a tempestade, olha para eles e fala assim, homens de pequena fé. Vocês tinham visto tantos sinais, tantas coisas, e ainda não entenderam qual é o propósito de Deus na sua vida? Pensa comigo. Nós precisamos amadurecer e entender, Senhor, qual é o teu propósito diante dessa aflição? Senhor, qual é o teu propósito diante desta luta? E eu tenho certeza, irmãos, que é algo de crescimento para você. Você vai ser mais forte do que um menino na fé. A palavra de Deus, ela não vai ser mais entregue a você como um leitinho, um mingauzinho. Ela vai ser algo mais sólido. E você vai observar isso, o apóstolo Paulo falando para os seus discípulos, dizendo, olha, eu queria muito, falando para a igreja, desculpa, eu queria muito, sabe, falar com vocês de coisas mais profundas, mas vocês não estão preparados. Vocês ainda precisavam viver um pouquinho mais de aflições para preparar vocês. Então peça a Deus, Senhor, que a situação que eu esteja passando na minha vida fortaleça a minha fé, fortaleça a minha confiança em Ti, que eu saia mais amadurecido, mais sábio do que quando entrei, em nome de Jesus. Talvez alguém me diga assim, pastor, eu estou vivendo aflições em todas as áreas da minha vida. Em todas as áreas da minha vida. Parece que a minha vida está de cabeça para baixo. Olha, quando eu achei que as coisas iam caminhar por um destino melhor, as coisas complicaram. Talvez Deus te lembre o seguinte, que Ele está reescrevendo a sua história em todas as áreas, em todas as circunstâncias. Amém? Você ainda está comigo aqui ou já dormiu? Que bom. Talvez Deus esteja reescrevendo a sua história em todas as suas áreas. Sua área emocional, afetiva, espiritual. Te levar para uma direção ainda mais forte. Você não pode ser aquele mesmo menino na fé. Você já viu aquele casamento? Aquele relacionamento com os dois que são jovens, imaturos, sabe? Brigam por qualquer coisa. Hoje em dia não. Hoje em dia o marido escuta a mulher, finge que acredita, finge que escuta e está tudo bem. Não fala bem não, irmão. Deixa só eu que falo. Olha lá, olha. Aquilo ali é pior do que aquela fuzil. É pior do que fuzil. Deixa só que eu falo. Então lembre-se disso. Está passando por aflição em alguma área, Deus está escrevendo a história dessa área. Deus está reconstruindo algo nesta área. Então, viva com coragem. Terceiro ponto e último. Em Cristo, as aflições não têm a palavra final. A palavra final é do Deus que você serve. Eu quero te dar uma breve explicação sobre isso. Jesus declara que venceu o mundo. Talvez alguém diga assim, mas espera aí, ele morreu. Não, ele não morreu. Ele morreu com um propósito. Ele morreu com um propósito eterno. Primeiro, ele tinha que passar pela morte, para vencer a morte. Segundo, ele tinha que tirar a autoridade do império das trevas, tirar a chave das mãos do diabo.
E para isso, irmãos, eu digo para você que Jesus foi até o inferno para resgatar aquele poder e autoridade que Satanás pensava que tinha. E quando Satanás achava que ele tinha vencido, Jesus triunfou sobre a morte. E hoje eu digo para você, nem a morte, nem principados, nem anjos têm mais poder e autoridade do que o nome de Jesus. Todas as coisas estão submetidas ao nome de Jesus. Por isso eu digo para você, você é mais do que vencedor, porque você carrega um nome poderoso na sua vida. E é esse nome que venceu o mundo. Isso significa que nenhuma aflição é maior do que o Deus que nós servimos. Desse Deus Todo-Poderoso. A vitória de Cristo não elimina imediatamente todas as lutas, mas garante que elas não definirão o nosso destino. Queridos, nós não vamos ficar prostrados, caídos ou abatidos. Pelo contrário, nós seremos restaurados em Cristo Jesus. Nós nos levantamos com fé e ousadia, porque é Cristo quem governa as nossas vidas. Em Cristo, a aflição é temporária, mas a glória é eterna. Em 2 Coríntios, para a gente encerrar, o que é viver pela fé? Não é ausência de lutas. E vai dizer para a gente, 2 Coríntios capítulo 4, 16 ao 18, e vai dizer assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior esteja desgastado, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Para nós produz um eterno peso de glória. Então, o momento que você está passando de aflições e de luta, será sim para a honra e glória do santo nome de Jesus, porque é através dele que nós somos mais do que vencedores. O cristão não vive pelas circunstâncias, vive pela promessa de Deus. E a promessa de Jesus é que ele estaria conosco todos os nossos dias, até a consumação do século. Todos os nossos dias. Essa é a promessa que nós devemos viver. Mesmo em meio à dor, escolhemos confiar. Mesmo em meio à dor, escolha confiar. Escolha descansar em Deus, escolha avançar, sabendo que Deus está trabalhando na sua vida, nos bastidores, até que a vitória chegue na sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, e eu queria que você repetisse comigo algumas palavras. Mas eu queria que você repetisse com confiança, com coragem, com fé e esperança neste Deus que governa a sua vida em nome de Jesus. Irmãos, entenda bem, hoje Deus nos convida a mudar a nossa postura diante das aflições, não negá-las, não fugir delas, mas enfrentá-las com fé, maturidade e confiança. É tempo de alinhar o nosso coração à vontade de Deus e entregar a Ele o controle total das nossas vidas, crendo que Ele está usando cada processo para nos conduzir a um propósito maior. Examine o seu coração nessa noite e pense comigo, como você tem reagido às aflições, com medo, com revolta ou com confiança neste Deus. O Senhor deseja transformar sua dor em testemunho e a sua luta em crescimento espiritual. Eu queria que você repetisse comigo: as aflições não definem quem eu sou, nem determinam onde eu vou chegar. Quem define a minha história é o Deus que caminha comigo em cada vale e me sustenta em cada batalha. Em Cristo há paz, há esperança, há vitória, mesmo em meio às lutas. Senhor Jesus,
entregamos diante de Ti todas as nossas aflições. Reconhecemos que precisamos da Tua graça, Senhor, e da Tua força. Renova, Senhor, a nossa fé. Fortalece, Deus, o nosso coração e nos ajuda a confiar que o Senhor está no controle de tudo. Pai, que saiamos deste lugar alinhados com a Tua vontade e cheios de esperança, cheios de confiança, cheios da Tua graça, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia! Fortalece, Deus, os nossos corações, em nome de Jesus. Aleluia!